Fala pessoal, beleza? Vou trazer para vocês aqui a continuação, mas começar a integrar um pouco em relação à parte de competências socioemocionais e o comportamento alimentar. E especificamente hoje eu vou trazer um pouco mais sobre transtorno alimentar. É uma área específica, né, dentro da área de comportamento alimentar, mas tem que ter o entendimento de que ela não se trata sozinha, né? Porque a resposta da pessoa quando ela está com diagnóstico de transtorno alimentar, as respostas dela são muito direcionadas a algo envolvido na alimentação. Então, vômitos, às vezes uma compulsão para depois ter uma compensação, né? E aí gerar um vômito, por exemplo. A questão da pessoa evitar não comer, fazer jejum, tudo isso são respostas que envolvem alimentação. Porém, os antecedentes, então os contextos onde ela está inserida, a história de vida, toda a questão sociocultural, influencia de forma muito significativa para gerar essa resposta. Então não dá para ficar exclusivo só na alimentação. A pessoa está tendo vômito ou está fazendo jejum. Acho que é o exemplo mais claro. A pessoa está fazendo jejum e fala, então você tem que comer. Só que é muito simplista a gente tratar a pessoa simplesmente com esse comentário. Fica até de forma muito reducionista, né? O trabalho da nutrição e dos profissionais da saúde frente ao tratamento de transtornos alimentares. Então a gente tem que entender que existe uma complexidade muito grande, né? Que é contexto social, contexto familiar, a relação da família, a relação dos pais, dos familiares por exemplo, dessa criança, desse adolescente, desse adulto que está tendo episódios ou que está já diagnosticado com um transtorno alimentar. E aí quando a gente pega o transtorno alimentar, ele se separa mais ou menos em três grandes blocos, né? As anorexias, então sempre está muito próximo ao peso mínimo que a pessoa precisa para estar viva. E nisso ela faz muito jejum, faz atividade física excessiva, tudo isso para aumentar o gasto energético dela, né? As respostas dela, né? Tudo que está trazendo são respostas, atitudes que ela fazem dentro, né? As mais comuns dentro dessa classificação. E isso faz com que ela fique com esse peso baixo. Isso sendo anorexia. Já a bulimia são essas mesclas entre compulsão e métodos purgativos para compensar esse segundo caso. Então, por exemplo, tem um certo comer transtornado em certos períodos do dia, por às vezes gatilhos emocionais, gatilhos comportamentais, gatilhos de situações onde ela estava inserida que gerou essa certa compulsão, né, esse comer transtornado. E depois da refeição vai já ao banheiro e faz a prática de induzir o vômito como uma forma de compensar aquilo que comeu. Então tá tudo certo. Tive a compulsão, mas vomitei a comida, então não vou ganhar peso, vou ficar tranquilo. Só que isso, ao longo do tempo, vai gerando uma cascata muito ruim quando a gente pensa em impacto mental, social, porque a pessoa já começa a não querer frequentar todos os locais, já começa a se distanciar de locais, começa a ficar mais introspectiva. Então, assim, não é, tá vendo que não é só alimentação, a gente acaba que tem que abordar outros tópicos para quando a gente fala de transtorno alimentar. E tem os transtornos alimentares não específicos, ou seja, dentro do DSM-5, né, que é o guia estatístico, né, de classificação para diagnóstico de transtornos mentais, e nisso o transtorno alimentar também está lá dentro, né, porque é até uma questão mental muito forte e comportamental, e nisso tem os critérios lá. E os critérios, se eles não forem 100% atendidos dentro do que está descrito lá no DSM-5, a pessoa não pode ser diagnosticada. Claro que o profissional, o psiquiatra principalmente, ele que vai estar mais apto para ter essa leitura, essa interpretação do que está escrito no DSM-5 e o que está acontecendo com a vida da pessoa. E aí como a gente pode pensar? É como se fosse a garrafinha d'água aqui. Então o DSM-5 é como se fosse a garrafinha d'água. E os critérios, né? Então, se ela cumprir 50% dos critérios, ela está aqui. Mas ela está tendo, né?
relativamente metade dos comportamentos, das atitudes, dos pensamentos, das situações onde uma pessoa que está classificada como transtorno alimentar estaria, né, as atitudes, né, 50% daquilo tudo que está acontecendo. Então, não pode classificar ela como anorexia, como bulimia, mas a gente coloca nesse não específico que são pessoas que elas têm algumas mesclas de comportamentos que deixam uma tendência de que ela pode chegar a ter, né, de fato encher o copo quando a gente pensa no diagnóstico em si. E aí, dentro da anorexia é importante ressaltar que existem também episódios de laxantes, né? Então, existe muita constipação por muitos períodos de jejum, muitos períodos sem comer, e aí as fezes ficam muito ressecadas, muito alocadas dentro do intestino, e nisso gera, né? Até o próprio termo, né? Enfesado, a pessoa fica enfesada, e com isso ela usa o laxativo também para ajudar a emagrecer, para perder peso, para perder líquido, e isso faz com que contribua para esse processo dela de perda de peso de uma forma muito consciente, em boa parte das vezes. E aí quando a gente vai pensar nesses fatores, né, essas consequências sociais, né, consequências não só sociais, mas somáticas do corpo, cognitivas, emocionais, comportamentais, tudo isso gera para que a pessoa fique nesse ciclo, né, do transtorno, e que aí a ajuda de profissionais faz com que consiga parar, né, parar de forma significativa todo esse ciclo de consequências, comportamentos, atitudes que levem a essas consequências negativas. E aí a pessoa acaba ficando muito presa dentro desse ciclo ruim, né, de pensamentos, atitudes, emoções, quando tomada essa atitude por exemplo, métodos purgativos, vômitos, atividade excessiva, que no primeiro momento ela pensa que é algo positivo, mas ela não consegue ver as consequências dessas atitudes dela. Então, quando a gente pensa no nível somático, então no nível corporal, tem muita questão imunológica, queda do trato gastrointestinal. Então, o perfil bacteriano no intestino vai influenciar a parte cardíaca, porque ela perde musculatura também. E os órgãos são músculos, né? Então o coração já não vai bombear da mesma forma, o fígado não vai funcionar da mesma forma, o estômago, o intestino não vai funcionar da mesma forma, a parte endócrina, né? A parte hormonal não vai funcionar da mesma forma. Então tudo isso contribui de forma negativa quando a gente pensa a longo prazo para aquela pessoa, também curto prazo também, mas para aquela pessoa que está dentro desse enquadramento de transtorno alimentar. Quando a gente pensa no campo cognitivo, tem muito essa questão da distorção de imagem, né? Por quê? Ela vê no espelho que ela está muito gorda, mas se a gente vê na forma racional, parte cognitiva, ela não está gorda, mas a percepção dela está, né? E esse auto-julgamento dela, né? Essa comparação dela com ela mesma, ela nunca vai estar satisfeita, né? E ainda mais se ela for alimentada por comparação de terceiros, né? De seguir em redes sociais, em outros métodos que são antecedentes que reforcem a que talvez ela esteja gorda, ela vai ainda mais alimentar essa distorção de imagem que ela tem dela mesma, né? E isso também gera uma irregularidade em pensamentos, emoções, sentimentos do que de fato é a realidade. Ela fica meio distorcida. Por isso que tem essa mudança no campo cognitivo, né? Que seria a falta da racionalização do que está acontecendo. Quando a gente pensa na alteração emocional, é muito intrínseco essa relação de angústia, de crises de choro, crises de pânico, ansiedade, depressão. Ou seja, como a gente pode perceber no campo cognitivo, ela está fora da realidade, né? Ela não está conseguindo racionalizar aquilo que está acontecendo de fato. Ou seja, se a pessoa não está conseguindo racionalizar, ela não está presente no hoje. Ela não está agora presente, vendo um vídeo aqui, por exemplo. Ou ela está no futuro, ou ela está no passado. Nisso,
quando a gente está preso no passado, a gente traz muita associação de que é associado a uma depressão. E no futuro a gente está muito associado a uma questão de uma possível ansiedade. Então ela tem uma ânsia daquilo acontecer, ou ela fica deprimida com aquilo que aconteceu no passado. Então, por exemplo, o que está botado a passado? Comeu de forma excessiva. Aí nisso gerou um remorso e ela não consegue desvincular aquele evento que aconteceu do passado. Porque ela não consegue trazer isso para o hoje, tá bom. Aconteceu isso, o que eu faço hoje? Não. Ela fica aquilo ali, ó, naquele ciclo de todas aquelas situações que ela viveu do passado. E nisso alimenta esse quadro mais depressivo. E a ânsia mas se eu comer isso, eu vou ficar mais gordo. Se eu comer aquilo, eu vou ficar mais gordo. E se eu não falta fazer atividade física, como é que eu vou ficar? Então ela fica especulando o dia inteiro e também não faz aquilo que deve ser feito hoje. Então, quando a gente pensa nessas alterações emocionais, quando o profissional vai fazer o tratamento, que aí vou ter outros vídeos que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Toda a parte da gênese, né? Se assim eu posso dizer, dos transtornos alimentares, até uma proposta de tratamento para ajudar esses pacientes. Mas, trazendo para esse campo de forma simples, né? Uma forma mais objetiva, é a gente trazer esse paciente para o presente, para o hoje, para o agora. Porque acaba que ele fica distorcido da realidade no campo cognitivo e no campo emocional também, porque ele não está no hoje, presente no hoje. E isso é muito importante para a gente conseguir sair desse quadro, pelo menos estagnar, né? Quando está muitos quadros de crises, angústias e síndromes de pânico, algo nesse relacionado a isso, é sempre importante a gente trazer para o hoje de uma forma de acolhimento com esse paciente, para que se sinta confortável de explanar aquilo que está de fato acontecendo. E as mudanças comportamentais, sendo o último campo de consequência, está muito relacionado a essa questão do objetivo principal de perda de peso, né? Então, tudo isso faz com que, por exemplo, vai ter um aniversário de um amigo meu ou amiga, e aí eu não vou porque lá eu vou comer e se eu comer eu vou engordar. Então acaba que, tá vendo, que ela até evita situações locais e pessoas que estão envolvidas e atreladas à comida, cujo o único objetivo é a perda de peso. Então ela começa a criar rotas, né, neurais, no sentido de tudo aquilo que ela fizer vai ter que ter uma condição, vai passar como se fosse um crivo, né, um checkpoint, né? Isso vai me engordar ou vai me ajudar a emagrecer, né? Então, se eu andar com aquela pessoa, ela vai me engordar ou vai me emagrecer? Ela vai me estimular, ela vai ficar me confrontando que eu tenho que comer ou não? Por isso que muitas vezes no processo de tratamento, você ficar julgando o paciente, ficar falando que ele tem que comer, devido a esse exemplo que eu trouxe para você, né, dessas mudanças comportamentais, vai fazer com que ele não tenha interesse nenhum, né? E provavelmente ele pode ir porque ele vai ser obrigado, muitas das vezes. Mas não vai fazer sentido na vida dele, porque ele vai falar, esse cara vai ficar aqui falando que eu tenho que comer. Eu não vou comer, porque comer vai me engordar. E aí nisso gera essa desconexão e falta de continuidade no tratamento do paciente, entende? Então, quando ela coloca esse crivo comportamental de que se vai engordar, vai emagrecer, aquilo que ela vai fazer, você vê que ela impacta em todas as áreas da vida, trabalho, relacionamentos pessoais, a parte de atividade física, lazer, tudo isso vai envolver a essa característica única, que é se vai envolver emagrecimento ou não. E aí, nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês um pouco mais, como eu falei para vocês, da gênese, né, de toda essa base e alguns dados epidemiológicos em relação aos transtornos alimentares mais para a Europa, e também como que a gente consegue correlacionar transtornos alimentares e também a questão das competências socioemocionais, que eu acho que esse é o principal tópico que eu quero trazer para vocês, tá bom? Valeu!